Neste vídeo eu vou te mostrar como montar uma carteira previdenciária de renda mensal. Quero te mostrar os pontos positivos e os negativos também. E o que você deve saber ao montar uma carteira com foco em renda mensal. Primeiro de tudo, pessoal, essa é a minha carteira pública, então eu tenho quase 17 mil reais aqui aplicados. Claro que eu tenho 6 ações na minha carteira e essas 6 ações não são capazes de me pagar dividendos todos os meses. Se eu fosse adicionar mais ações simplesmente para receber o dividendo todos os meses, eu estaria adicionando as ações simplesmente pelo fluxo de pagamento e não em si porque são boas ações. E como eu tenho 6 ativos e eu faço aportes mensais, se eu tivesse muitas ações na minha carteira e digamos que 3 a 4 delas caíssem bastante e eu teria que comprar as ações para reduzir meu preço médio, até porque ainda são boas ações, como que eu faria isso, sendo que eu aporto pouco e teria que aportar bastante para ser significante a redução do meu preço médio? Então hoje, se eu fosse fazer aportes, eu continuaria aportando em BB Seguridade e Irani. Caso o Banco do Brasil caia, mas hoje ele está bem caro, eu aportaria. Então hoje eu tenho 2 ações óbvias, sendo que estou priorizando o BB Seguridade, porque está mais barata e é uma posição pequena para fazer o aporte. Assim eu compro mais ações, focando sempre em número de ações a um bom preço, já que está abaixo do meu preço teto. Então isso que vocês têm que entender. Quando as pessoas falam em renda mensal, muitos acham que tem que ter as ações simplesmente para receber o dividendo todos os meses. Acaba comprando qualquer ação, não se importando com o preço ou comprando no momento errado, simplesmente pelo dividendo que no final sai caro. E eu quero te mostrar como que essas 6 ações me garantem um bom fluxo de caixa. Então eu vou preencher nessa planilha conforme as ações que eu tenho na minha carteira para vocês entenderem quais meses que eu recebo dividendos e principalmente os melhores meses para as ações pagar dividendos. Porque caso você não saiba, tem 2 a 3 meses no ano que são os meses que as ações mais pagam dividendos. Começando com a primeira ação, a Irani. Se você vier aqui no site do Status Invest, em mapa de calor dos proventos, você consegue observar quando que ela pagou os dividendos de cada ano. Então é nítido que em março é praticamente um dividendo garantido e em maio e em junho ela também paga. Vou colocar em maio porque ela pagou nos últimos 4 a 5 anos. Em agosto também ela paga dividendos e em novembro. Então vou preencher na tabela esses meses. Pode notar que são dividendos 4 vezes por ano, ou seja, trimestralmente. Agora vou partir para a Transmissão Paulista. Quem acompanha o mercado de ações, principalmente Transmissão Paulista, se for observar no seu mapa de calor, ela pagou dividendos em 2023 somente em abril. É um dividendo referente a 2022, porque ela está num processo de investimento pesado e ela vai ser uma boa pagadora, com dividendos bem altos no futuro, no médio prazo. Então quando você investe em ações, muitas delas você está projetando um bom futuro. Assim você compra barato e quando ela for uma baita ação, provavelmente o seu preço vai acompanhar e você tem um bom yield on cost. Então eu vou calcular simplesmente uma vez por ano que ela vai pagar dividendos. Mas ela é uma empresa que pagava 4 vezes por ano quando estava estabilizada. No caso, em 2021 pagou em janeiro, em maio, em julho, em novembro. Vou colocar para o ano que vem simplesmente uma vez por ano. No médio prazo, daqui 3, 4, 5 anos, quando ela tiver bastante dividendo a ser distribuído, provavelmente vai pagar entre 3 a 4 vezes por ano. Então vou preencher em janeiro e em abril, que são os 2 dividendos divididos com base em 2023. Agora a próxima ação da minha carteira é BB Seguridade, que faz parte do ramo de seguros. Então ela paga geralmente ou em fevereiro ou em março. Eu vou preencher em março porque foi o que ela pagou em 2023. Mas podemos ter um pagamento em fevereiro. Em agosto, praticamente certeza, ela pagou em todos os últimos anos que está listado na bolsa. Agora a próxima ação é a Vale. Não é uma ação que eu queira segurar para o longo prazo. Simplesmente por ser uma ação de commodity e eu comprei no ciclo de baixa, eu vou segurar enquanto ela não tiver uma boa valorização e também vou colher os dividendos. Quando subir bastante eu faço a venda e invisto em outra ação previdenciária mais segura. Mas de qualquer forma faz parte da minha carteira. Então a Vale costuma pagar em março e em setembro, 2 vezes por ano, pagamentos semestrais. A outra ação da minha carteira é a Klabin. É outra ação de celulose, mas está exposto no mercado exterior. Ela vende a sua commodity para outros países. Então ela costuma pagar dividendos em fevereiro, em maio, em agosto e em novembro, ou seja, trimestralmente, como já está na sua política de dividendos. Por último, temos o Banco do Brasil. Ele tem sua política de dividendos, como foi em 2023, definida no começo do ano. Ele definiu entre 7 a 8 pagamentos, então foi um excelente pagador de dividendos. Então o Banco do Brasil pagou em março, em junho,
em agosto, em setembro, em novembro e dezembro. Por fim, assim ficou o cronograma de pagamentos com base nas ações que eu já tenho. Em janeiro temos Transmissão Paulista, em fevereiro a Klabin, em março 4 ações, Irani, BB Seguridade, Vale e Banco do Brasil, em abril Transmissão Paulista, em maio Irani e Klabin, em junho Banco do Brasil, em julho não temos, em agosto mais 4 pagamentos, Irani, BB Seguridade, Klabin e Banco do Brasil, em setembro Vale e Banco do Brasil, em outubro não temos, em novembro 3 pagamentos, também da Irani, da Klabin e do Banco do Brasil. Por último, finalizamos dezembro com Banco do Brasil. Vocês podem observar que tem 2 meses que eu não recebo dividendos, em julho e em outubro. Mas seja sincero comigo, digamos que você esteja na sua fase que você está vivendo de renda, você já está aposentado, já vive através dos dividendos. Não faria tanta falta somente 2 meses sem receber dividendos, porque se você sabe que não vai receber dividendos em julho, o que você receber em junho, maio, abril, março, fevereiro e janeiro, você guarda para julho, sendo que em agosto vai ser um recorde de dividendos, provavelmente, porque 4 ações vão pagar. Então os meses mais fortes da bolsa é março e agosto. Novembro também é um ótimo mês, então você vai se programar, assim como outubro. Como você vai receber um dividendo muito alto em agosto e um dividendo mediano em setembro, você guarda uma parte, o suficiente para você viver de renda, guarde também uma parte para imprevistos, claro, e não terá problemas. Então essa falácia de carteira de renda mensal é muito difícil você alcançar todos os meses receber dividendos, porque daí você estaria adicionando ações simplesmente para receber dividendo naquele mês, e não porque é uma boa ação, porque está atrativo, sendo que é só você ter o bom senso, se programar e fazer o básico, juntar uma pequena quantia todos os meses que não terá problemas. Claro que você pode adicionar mais ações. Como eu só tenho 6 ativos diferentes, tem pessoas que têm 10, 12, 15 ativos, com certeza iria receber dividendos todos os meses. No meu caso, eu poderia analisar a minha carteira e identificar qual ação que eu poderia adicionar no futuro. Por exemplo, eu só tenho uma ação de banco e a menor posição da minha carteira porque subiu bastante. Eu poderia adicionar Bradesco, sendo que se você for pegar o mapa de calor dos proventos do Bradesco, ele paga dividendos todos os meses. Ele tem pagamentos mensais, claro que são menores, mas já resolveria o problema do fluxo de caixa de todos os meses, sendo que são 2 pagamentos bem maiores por ano, então ele paga dividendos, ou melhor, juros sobre capital próprio todos os meses e 2 pagamentos grandes de dividendos. Outra ação que eu poderia adicionar é uma de saneamento, a Copasa ou a Sanepar, também teria mais fluxo de caixa, sendo que a Copasa paga em maio, em junho, em agosto e em novembro. Ainda assim, não receberia dividendos em julho nem em outubro, mas aumentaria meu dividendo de junho e de agosto, sendo assim ficaria melhor para esses 2 meses que não recebo dividendos. Eu também poderia adicionar Caixa Seguridade se estivesse mais atrativo, outra ação de energia que também seja perene, seja segura, também esteja atrativa abaixo do preço teto. Hoje não é o caso da Taesa, mas caso ela ficasse atrativa poderia ter, ou quem sabe uma CEMIG, uma Auren Energia, uma ENGIE, uma CPFL, então tem diversas opções. Você não precisa simplesmente adicionar para receber o dividendo, mas sim fazendo um rebalanceamento inteligente com a quantidade de ativos que você tem. Não adianta ter muitas ações se você não der conta de acompanhar e saber exatamente o que está acontecendo com a empresa que você tem, até porque é o seu dinheiro que está em risco. Se você aporta pouco dinheiro e tem pouco capital, quanto melhor você investe o seu dinheiro, maior sua rentabilidade e você não precisa investir tanto. E também você não dilui seu aporte, já que você consegue fazer um bom preço médio caso a ação caia. Por exemplo, pessoal, mesmo que eu tivesse colocado a Taesa aqui nessa planilha, eu ainda não receberia dividendos em julho e em outubro. Então, para vocês verem que é muito difícil uma empresa pagar nesses 2 meses, porque geralmente é quando seus resultados ainda não saíram e as empresas anunciam dividendos após seus resultados trimestrais. Mas não se preocupe, porque se você, digamos que vai receber 60 mil reais de dividendos no ano inteiro, você pega o valor e divide por 12, é o que você pode gastar. Se sobrou 5 mil reais, você deixa para o próximo mês, porque não irá receber em julho e nem em agosto. É uma conta simples e bem fácil de fazer. Por isso, pessoal, mantenha o foco na estratégia, foco em dividendos, acumular o maior número possível de ações, porque os dividendos são pagos pela quantidade de ações que você tem. Foco no preço teto para comprar barato, ter margem de segurança e potencial de valorização, além de um bom dividend yield on cost. Você pode ter uma carteira de oportunidades, assim como eu invisto em small caps, que é o caso da Irani, além de ser uma empresa pequena, que teria mais potencial de crescimento, também é uma small cap que paga bastante dividendo.
E o mais importante é você rebalancear os setores, não ficar exposto demais em um só setor ou em um segmento. E pessoal, se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, emojis personalizados, tem acesso a uma planilha de preço teto, controle de dividendos e controle de gastos. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. É um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal. Por último, comente qualquer coisa aqui embaixo, pode ser uma crítica, um elogio, uma sugestão, assim você me ajuda a mostrar para o YouTube que o canal está engajado e ele vai recomendar para mais pessoas.